Olá, guaibeiros! Está começando o episódio 46 do Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. E como você sabe, o Posse de Bola tem o oferecimento de Banrisul. O app atualizou. Baixe agora e abra a tua conta. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Eu e Rogério Amaral. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Paulo Nunes, uma satisfação sempre grande. Nem sempre consigo participar, né? Estou ausente aí por outros compromissos do Posse de Bola, mas tenho acompanhado sempre todos os episódios, todos os programas, e é sempre uma satisfação muito grande estar participando. E eu diria assim, hoje especialmente pelo convidado que nós estamos recebendo aqui no Posse de Bola. Uma pessoa que eu reputo de grande importância dentro do Grêmio Futebol Porto-Alegrense e que nos últimos anos teve uma relevância ainda maior pelo seu desempenho diretamente nas questões, eu diria, políticas do Grêmio. Então é satisfação muito grande com quem eu tive a oportunidade de conviver nesses últimos anos aí. Aliás, já antes desses últimos anos, eu diria que nos últimos, sei lá, ele vai nos dizer daqui a pouco, né, quantos anos que esteve aí, né, envolvido com essas questões políticas do Grêmio. Grande convidado especial, como todos que a gente sempre traz aqui no Posse de Bola para a gente contar um pouquinho, ouvir, na verdade, né, um pouquinho das histórias do futebol e da relação com a dupla Grenal e no caso do nosso convidado de hoje com o Grêmio. O Posse de Bola que tem a produção do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio do Davidson Rosa, coordenação de central do Guilherme Silveira, a central de gravações com o Luciano Vargas, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Então, Rogério Vamos terminar Amaral, com suspense, o episódio com 46 do Posse de Bola é com Alexandre Bugin, presidente, sempre presidente. Quem foi rei sempre vai ser majestade. Alexandre Bugin, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio até bem pouco tempo, né? Passou o bastão agora recentemente, mas está conosco para falar um pouco mais das coisas, das questões, especialmente este que foi um ano de eleição para a renovação do Conselho, eleição para a mesa do Conselho e eleição para o Conselho Administrativo, para a presidência do clube. Alexandre Bugin, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Guaíba, especialmente aqui ao Posse de Bola. Obrigado, Rogério. Aproveito para cumprimentar o Paulo Nunes, que está aqui, e o Carlos, né, que nós viemos trocando essas mensagens há 2 semanas aí para poder ver uma data que pudesse participar. E, bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, o convite feito, né, para a gente poder conversar e, enfim, poder responder algumas coisas sobre a minha trajetória política dentro do clube, né, que são 15 anos como conselheiro e nos últimos 9 anos sendo dirigente da mesa do conselho, 6 anos como vice-presidente, né, na gestão do presidente Biderman e os últimos 3 anos como presidente do conselho a partir de final de 2022 e foi até agora outubro de 2025. Então é um prazer estar aqui com vocês, né, trocar algumas ideias, enfim, trocar o que a gente, dentro da curiosidade que vocês enfim, os questionamentos, né, que vocês querem me perguntar e com todo prazer, né, estou aqui para poder esclarecer. E aproveito também para cumprimentar todos que estão assistindo, né, pelo que eu vi o podcast é filmado e os ouvintes da Rádio Guaíba, né, do Posse de Bola e parabenizar até por esse programa que está sendo feito, publicado e disponibilizando aí para o público, para a torcida do Grêmio, no caso, que é especial. Eu sei que o Paulo Nunes, assim como os nossos guaibeiros, especialmente os gremistas, é claro, vão querer saber um pouco mais do momento atual, de tudo que aconteceu esse ano. Mas eu gostaria, Bugin, que tu nos dissesse que são 15 anos de conselho, mas quantos de Grêmio? Como é que foi a tua chegada ao clube como torcedor e depois para atuar na parte política? Bom, eu vou lá para a minha infância, né? Eu nasci em Caxias do Sul, né? Sou caxiense de nascença, né? Então, e eu tinha, né? Porque já faleceu, um tio meu que era irmão da minha mãe, né? E ele era muito gremista mesmo. E foi com ele, enfim, também amizades na época de infância, né, ali,
nas vizinhanças, né? Mas principalmente com ele eu aprendi a ser gremista. Meu pai era italiano, né? Italiano de nascença, e ele torcia para a Juventus na Itália, né? Veio para cá no final da década de 50, ainda não tinha, mas ele era gremista. Mas não era uma pessoa que tinha muito ficcionado pelo futebol. E a partir então desse meu tio, né, que era praticamente um segundo pai. A mãe era caxiense. A minha mãe, sim, a família era ali perto de Farroupilha, né? Sim. Daí, na verdade, meus pais se casaram em Caxias, a gente ficou residindo até os 12 anos. Aos 12 anos, a gente veio para Porto Alegre. Eu pergunto porque disseste que o teu pai era italiano de nascimento. Sim, meu pai veio da Itália pós-guerra, né? E acabou vindo trabalhar com o tio dele, que já morava no Brasil, e acabou conhecendo a minha mãe em Caxias do Sul. E então, esse meu tio, né, foi quem me levou aos primeiros jogos, né, no Olímpico, né? Fui a primeira vez no Olímpico em 1971, né? Enfim, outros jogos, e aí acabei pegando, né? Me apaixonei pelo Grêmio. E aí, quando eu vim para Porto Alegre, comecei colégio, né, colegas de colégio. Já vieste gremista para Porto Alegre? Não, isso sim, não. Desde os meus... Me lembro, assim, de, com certeza, torcendo para o Grêmio, time de botão, né, jogando na rua, camiseta do Grêmio, lá em Caxias. A partir dos 4, 5 anos, eu já me lembro como sendo gremista, né. E, enfim, né, essa foi a minha origem, né, de como eu me tornei gremista, né. Porque o meu avô era colorado, pai desse meu tio. Inclusive, era uma das... ele tinha um ranço, tinha um ranço. E minha mãe era gremista, minha tia, também a outra era gremista, esse meu tio era gremista. Ele é que influenciou as irmãs, no caso, as duas irmãs, para serem gremistas, né? E o meu avô meio que ficava contrariado com isso. Mas, enfim, essa foi o início, né, de minha paixão pelo Grêmio. Depois... Aqui em Porto Alegre, já com meus colegas de colégio, né, turma e tal, foi um período muito difícil para nós gremistas que vivemos naquele período, foi a década de 70, né? Então, qual era o colégio? Anchieta, né? Então e tínhamos vários colegas anchietanos, né? Marcelo Medeiros, Ricardo Corbellini, que eram filhos de dirigentes colorados, também tinham colegas meus, o Fabinho Koff, né, também era meu colega, então era uma rivalidade grande. Mas nós levamos quase 7 anos só levando corneta, né, direto. Então, foi aquele período em que, às vezes, a gente vê, né, determinadas torcidas, né, que é aí que tu te apaixona pelo time, né, quando tu tá nas dificuldades. Então, Grenal, aquele de 75, que nós ganhamos de 3-1 com 3 gols do Zequinha, né? Eu estava lá no Beira-Rio, inverno, chovendo, saímos de lá festejando, fui até a minha casa, que era lá em cima, na Carlos Gomes, caminhando, né? Então é um jogo que é inesquecível. O Grenal de 77, né? Então são esses momentos que se torna mais apaixonado pelo clube, né? Quando tu tem que acompanhar até tu começar a reverter os períodos de derrotas, enfim. Então essa é a minha forma. Depois, na década de 80, 90, aí sim, como torcedor mesmo, né? Meus filhos, né? Comprei cadeiras. 2003, quando nós estávamos, me lembro, no aniversário de centenário do Grêmio, né? Nós estávamos um jogo no Olímpico que tinha uma promoção, era Grêmio Santos, tá? E nós estávamos praticamente, acho que era o último lugar da tabela, né? Ou estávamos disputando, e aí tinha uma promoção que se tu renovasse as cadeiras do Olímpico, tu ganhava a camiseta do centenário e ainda tu assinava um livro, que deve estar lá no memorial, assinava o livro numerado, com a camiseta numerada. Eu renovei as minhas 3 cadeiras que eu tinha no Olímpico, então é nesse momento que tu tem que mostrar que tu realmente é apaixonado. Aí, em 2007, um outro colega meu, né, que já era do movimento do Grêmio Independente, 2007, 2008, 2009, ele vinha vamos começar a fazer parte né, e aí me convidou. Em 2010, então, eu entrei para o MGI. E logo depois nós participamos daquela eleição de 2010, que a nossa chapa na época, né, praticamente entrou 100%. Entrou 100%. Né, a famosa eleição que o Odoni liderava, né, a chapa, e nós entramos toda a chapa. Eu entrei como suplente no conselho em 2010. E dali, então, comecei como conselheiro, depois assumi a titularidade em 2011, final de 2011, enfim, participei, né, de diversas comissões, né, no conselho,
E aí, enfim, em 2016 eu coordenei um grupo de movimentos para fazer, era considerado assim, oposição, né, para participar da eleição de conselheiros. Eu coordenei essa eleição, sim, conseguimos eleger um bom número de conselheiros, e a partir dali, então, houve uma coligação, inclusive com o grupo na época do Denis, né? Denis Abraão, Carlos Biderman, Ben-Hur, né? E aí a gente fez a proposição da chapa da mesa do conselho, que era o Biderman, e eu como vice. Eu já conhecia o Biderman há bastante tempo, né? E aí a gente fez e acabamos ganhando. Nós fomos o azarão naquela disputa, né? Azarão, é? Sim. A chapa na época da gestão, que era o presidente Romildo, né? Foi a disputa com o Fadel e com o Juliano Ferrer, que era o Juliano, dois conselheiros fantásticos, né? Amigos, né? E eles tinham, né, a maioria, enfim, aí nós conseguimos, na verdade, fazer uma disputa bem acirrada, e a gente conseguiu se eleger, né, e aí entramos, né, a partir de 2016. De 2016, então, foram 2 gestões como vice, né, e aí em 2022 fui eleito como presidente, juntamente com o vice-presidente Roger Fischer. E aí foi uma sucessão na mesa diretora do Conselho, não teve outra chapa? 2019 teve vocês devem lembrar aquele famoso chapão, né? Que foi que a gente fez uma articulação, tal, que muitos dizem que foi aquela extensão do mandato do presidente Romildo para mais um mandato, né? E houve um acordo, né? Uma articulação toda para que tivesse a maioria. E aí se definiu, então, que seria o presidente Biderman se propôs a continuar, né, e nós tínhamos conversado de continuarmos juntos, e aí se fez, então, foi uma aclamação que teve, né, e aí em 2022, sim, a gente teve uma disputa, né, com outra chapa, né, e aí eu e o Roger saímos vitoriosos. E agora teve uma chapa, no caso, foi por aclamação, né? O Felipe Jardim e o Márcio Floriano. Muito bem, então aí feita essa digressão, né, posicionamos bem, né, a história do Alexandre Bugin. Teriam muitas outras incidências ao longo desses anos, evidentemente, mas vamos dizer assim, o resumo histórico é justamente esse. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra sua conta pelo celular. Banrisul conosco no Posse de Bola, oferecimento de Banrisul, recebendo hoje o nosso convidado Alexandre Bugin, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Bugin, o senhor falou dessa linha do tempo até a chegada do Conselho do Grêmio, né? E aí depois dentro, como conselheiro do Grêmio, alguns trabalhos dentro do clube. E esse último que o senhor pontuou agora, que foi... Como é que foi esse trabalho e internamente essa decisão do Grêmio? E pode me ajudar com os anos, que eu não tenho certeza se foi 18 ou 19, 18 ou 19, foi um desses 2 anos. O presidente antes do Grêmio tinha um mandato de 2 anos, e aí renovava, concorria por mais 2, totalizaria 4 anos caso reeleito fosse. O presidente Romildo é eleito para 2 anos, aí vem minha dúvida, vocês podem me ajudar. Ele é reeleito para 2 de novo ou para 3 já na sequência? Já para 3. Como é que foi esse trabalho para essa mudança no estatuto do Grêmio, para definir para 3 anos em diante? E a gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior ficou 8 anos, né, no Grêmio todo, se a gente somar tudo. Como é que foi toda essa costura? Bom, né? Deixa eu te dizer o seguinte, em 2014 começou o movimento, né? O ex-presidente Milton Camargo, do Conselho, né, chamou o Fórum dos Movimentos. Na época eu era conselheiro, enfim, participava, era presidente do meu movimento, o MGI, e já existiam algumas propostas de mudanças estatutárias em termos de aumentar o mandato de 2 para 3 anos da presidência, né? E tinha algumas outras questões de discussão, cláusula de barreira, enfim, uma série de coisas, uma série de questões estatutárias que foi proposto pelos movimentos, pelos conselheiros, né? E o presidente Milton, então, organizou grupos de trabalho dentro do Fórum dos Movimentos e ficou se discutindo cerca de, sem mentira nenhuma, mais de 6 meses para organizar a proposta de alterações estatutárias, tá? Em que envolvia nós...
Porque antes era eleição para 2 anos, né? O conselho era 3 anos, 6 anos no caso, a cada 3 anos tem eleição do conselho, e às vezes e tinha situações em que tu tinha uma eleição de conselho de um ano, no outro ano tu já tinha uma eleição para presidencial. E a gente entendia, né, dentro do clube, que isso prejudicava o andamento do clube, porque tu terminou uma eleição de conselho com o presidente, né, e aí no outro ano começava já uma discussão política dentro do clube para eleger um novo presidente do clube. Então, praticamente a cada ano teria uma eleição. Porque... se tu botar na linha do tempo, tu vai ver que teria poucos períodos que nós não tínhamos envolvimento com discussões políticas, né? Questões de articulações políticas que sempre não é que entra no vestiário, mas prejudica o clube como um todo, né? Engessa algumas discussões. Então se trabalhou em 2015 para se aprovar uma mudança estatutária em que tu teria eleições presidenciais e eleições do conselho no mesmo ano. E teria mandato de presidência do clube de 3 anos e a eleição do conselho, então nós teríamos datas, inclusive. Então, setembro como eleição do conselho, dos conselheiros, depois a eleição da mesa do conselho em outubro, e novembro, final de novembro até início de novembro, final de novembro, a eleição presidencial. Então se pensou nisso e foi aprovado por unanimidade no Conselho essa proposta em 2015. E aí o presidente Romildo ele já estava no primeiro mandato, então de 2014 terminava em 2016. Então na eleição de 2016 ele terminou o mandato de 2 anos e começou um de 3 anos, que terminaria em 2019. E aí teve uma questão que foi legal de legislação eleitoral brasileira. E aí em 2019, enfim, algumas discussões, se viu que existia a possibilidade de interpretação do estatuto de que o primeiro mandato da presidência do Romildo, da gestão do Romildo, ela mudou-se a legislação federal em que permitiria mais uma renovação depois desse de 2015, foi no final de 2015 para 2016. Então se entendeu que que ele teria direito a mais um mandato de 3 anos. Tá? E essa foi a interpretação do estatuto. Não houve mudança estatutária em 2019. Houve uma aprovação de um parecer de interpretação de estatuto. A mudança tinha sido anterior. Tinha sido anterior, exatamente. Nós tínhamos mudado anterior e a legislação também, ela teria federal, ela que obriga que seja que somente 2 mandatos de 3 anos foi de posterior. Então houve essa interpretação. As comissões todas aprovaram, né, e houve teve um conselheiro que votou contrário, né, com o direito dele, né, teve um entendimento diferente, que não deveria ter uma nova eleição, e foi aprovado. Então, a partir dali de 2016, então, que começou esses 3 anos de mandatos, né. E aí houve articulação, né? Muitos hoje dizem que talvez se o presidente Romildo tivesse encerrado em 2019, né, poderia ter tido outras questões políticas, enfim. Bom, mas isso é uma outra discussão que não teve a questão da pandemia depois, né, teve o rebaixamento, né, enfim. Pois é, então, esse é o histórico. Esse tema é interessante, essa última fala, a senhora destaca, né, que ser presidente de um clube como o do Grêmio, todo mundo está acompanhando, tem a mídia em cima, tem a imprensa, o torcedor tem opinião e aí gera vários comentários, e um deles na reta final do segundo mandato do presidente Romildo era que tinha um entendimento que daqui a pouco se valeria a pena seguir o presidente, concorrer novamente, como ele de fato concorreu e ganhou e foi reeleito, né, para o segundo mandato de 3 anos, fechando os 8 anos à frente do Grêmio, se seria benéfico. E aí dentro desse último mandato algumas questões, né, pandemia, aí teve o rebaixamento do clube, e no final do mandato tinha a possibilidade do presidente também, mais adiante, que terminaria o mandato, concorrer ao governo do estado, havia essa expectativa. Como é que foi, o senhor já nessa época como presidente do Conselho do Grêmio, administrar tudo isso interno, porque se falava a todo momento,
tinha o Grêmio dentro de campo, mas o presidente pode sair a qualquer momento para concorrer ao governo do estado, como se destacava na época. Como é que foi? Assim, é que tá, né? Presidente do Grêmio, presidente do Inter, né? Vou colocar hoje, juntamente com o governador do estado, são as maiores representações no estado. Não estou dizendo as maiores autoridades, porque cada um tem a sua responsabilidade, missão, né, e as funções. Mas em termos de representação, são as três personalidades do estado, né? Eu acompanhei a partir de 2016 com a conquista da Copa do Brasil, da Libertadores 2017, com Recopa 2018, nós disputando, sempre estando ali em cima. 2018 nós tivemos aquele time muito bom e que disputou no Brasileiro. Que para muitos foi o melhor do Grêmio. Foi o melhor, e aí chegou no final, teve aquele jogo do River, que, né, enfim, uma surpresa, uma frustração tremenda, mas nós estávamos... Era um time que, inclusive, estava sendo reconhecido mundialmente como sendo... Né, e o presidente Romildo, eu pude presenciar várias vezes, né, em que a gente ia para alguma atividade fora da arena, jogos, assistir. Né? Nós tivemos uma homenagem aqui na Assembleia que ele recebeu depois da Libertadores, que estava toda a diretoria, eu, o presidente Bido. Ele não conseguia nem caminhar de assim, 2 metros, que ele não tinha que ele parar para tirar uma foto com alguém. Né, eu me lembro exatamente esse tipo. Então, 2019, quando teve essa proposta de ele ter mais um mandato, foi unânime, né? A torcida não aceitava que não se permitisse que ele continuasse. Bom, se depois teve a questão da pandemia, que aí foi uma situação que prejudicou a todos, né? Prejudicou o Inter, prejudicou o Brasil, né? Que teve uma dificuldade. E depois, em 2021, nós tivemos uma série de dificuldades internas, né? Que aí, infelizmente, a gente acabou não conseguindo, vamos dizer assim, se manter na Série A, né? E aí não é externo, é realmente interno, né? E tem uma série de fatores internos, né, que levaram a essa situação. A gente não conseguiu reverter as dificuldades do time, né? E aí aconteceu que a gente foi rebaixado. Naquele momento aí surgiram, né? Aí claro, aí o pessoal vem, porque não deveria ter sido reeleito, porque foi mais responsável. Cara, não tem como. Em 2019, a gente que estava lá dentro, as pessoas não admitiam que ele não fosse reeleito, porque sabiam que ele tinha feito 2 mandatos de excelente nível, deixando o clube numa situação financeira. O Grêmio era exemplo no futebol brasileiro. Que recuperou, depois teve a questão do Flamengo e tal, mas... Então, assim, acontece. Infelizmente, né, ele mesmo fazendo talvez a retrospectiva né, da vida dele no Grêmio, ele deve fazer uma avaliação de que talvez o momento ali não deveria continuar, ele sairia, né, sempre sairia por cima, mas ele é uma pessoa que tu vai em qualquer local, que às vezes, mesmo depois do rebaixamento, que a gente em 2022, eu também pude acompanhar alguns eventos externos, ele é uma pessoa reconhecida pelas conquistas, né, por ter resolvido situações, o título brasileiro na Copa do Brasil de 2016, né, a Libertadores também. Então, ao longo do tempo, a história mostra que o que valeu mesmo foi muito mais as conquistas que ele conseguiu, né, como dirigente, do que os percalços que se teve. Pois é, nessas conversas internas e todo esse ambiente que existia, praticamente obrigando uma candidatura novamente dele, Romildo Bolzan Júnior, será que foi isso? Porque ali, se ele tivesse saído para continuar a vida política partidária que ele tinha, 1 ano a mais de campanha, ele seria o governador eleito do Rio Grande do Sul. Provavelmente. A minha leitura política, apesar de que eu não tenho envolvimento político partidário, né, externo ao clube, né, a minha leitura também é essa, né? Eu acho que certamente ele seria um candidato que chegaria na eleição de 2022, né, que foi a que teve posterior, uma condição. Tanto é assim que nós estávamos disputando a Série B e tinha muita gente, né, do partido dele que estava
estava ainda tentando ver se ele se candidatasse, porque ele ainda tinha uma condição, mas ali naquele momento houve uma decisão dele, né, da família dele, juntamente com os pares dele do Conselho de Administração, que na verdade nós tínhamos que se voltar para voltar para a Série A. E acho que foi uma decisão acertada, né, porque divide muito a questão, né, não tinha como dirigir o Grêmio e estar pensando na parte de eleição. Então houve uma decisão dele de manter, não concorrer e ficar para resolver a volta da Série B, né, para a Série A, que aconteceu em final de 2022. Né? Bom, vamos voltar para o Alexandre Bugin, né? Vamos lá. O Romildo acabou agora, entrando, importante, sem dúvida alguma, uma figura também emblemática, histórica dentro do Grêmio, não há dúvida disso, e da nossa política partidária também aqui no Rio Grande do Sul. E que estamos trabalhando na agenda agora, ele como prefeito de Osório, né? Tá mais complicado, mas para a gente conseguir trazer o presidente Romildo aqui mas também. Vamos trazê-lo também, sem dúvida. O posse de bola com oferecimento de Banrisul, o app atualizou. Baixa agora e abra a tua conta, Banrisul. Ô Rogério, se me permite, então, com o presidente Alexandre Bugin, né, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, mas dentro do seu mandato, a criação da comissão da Arena, porque esse assunto teve em voga nos últimos tempos. O Grêmio agora acabou de sair de um pleito eleitoral que definiu o novo presidente. É verdade. A comissão Arena, presidente. Bom, eu até no meu discurso de despedida do Conselho eu coloquei isso. Durante esses 9 anos que eu tive como vice, como presidente, né, nós no Conselho acompanhamos, como vice, eu e o Biderman, né, com a gestão do presidente Romildo, e depois como presidente também, né, acompanhamos no mínimo, foram de 3 a 4 tentativas de no mínimo 3 momentos em que o Grêmio estava com os contratos e minutas para ser assinadas. Vocês lembram, em 2021, 2020, 2019 foi feito quase se avançou para as minutas. Depois, em 2021, foi fechado um acordo com a Arena, com a Prefeitura, com o Ministério Público. Já estavam prontas as minutas para serem assinadas, para que o Grêmio assumisse a gestão da Arena. Daí, depois, em 2023, a gestão que assumiu do presidente Guerra, já eu como presidente, eles trabalharam o ano inteiro, né? Eu pude acompanhar isso. Nós tínhamos criado já na época do presidente Romildo, presidente Biderman, nós criamos uma comissão de conselheiros, de alguns conselheiros que partiam papéis importantes dentro do conselho, comissão de assuntos legais, o próprio Magriço, que já era conselheiro somente, e que nós formamos a comissão da Arena, que nós tínhamos o objetivo de acompanhar e poder dar o apoio para as gestões no sentido de tipo assim, algumas decisões estratégicas para eles tomarem antes de ter que passar uma discussão ampla dentro do Conselho, né? Para poder agilizar os processos. Em 2023, para vocês terem uma ideia, isso eu pude testemunhar, a gestão do presidente Guerra teve um período que ficou, acho que, fazendo reuniões praticamente diárias durante 3 a 4 meses com os representantes da Arena. Mas isso já vinha lá da gestão do Romildo. Sim, então. É isso que eu estou dizendo. Então no mínimo 4 vezes, todas as vezes, no final da gestão do presidente Romildo, quando os candidatos Guerra e Odorico estavam já no processo eleitoral, o presidente Romildo chamou os dois candidatos, me chamou, que eu estava como candidato a presidente do Conselho, e chamou Luciano Brasil, que era outro candidato também, para ele fazer uma apresentação de resumo de gestão de algumas questões. E uma delas era a gestão da Arena, da questão da Arena. Porque tinha tido uma desistência do pessoal da Arena, né, dos representantes da OAS, vamos chamar assim, no sentido de que eles, a partir de um determinado momento, encerraram os diálogos, né, simplesmente ninguém conseguia falar com eles, e já estavam praticamente prontos os contratos de transferência para o Grêmio da gestão, permuta do Olímpico, enfim, toda aquela situação. Estamos chegando na motivação também do Romildo de ter continuado lá. Aí a gestão do presidente Romildo, eles tinham decidido contratar um escritório de advocacia para fazer diversos pareceres e tinha uma decisão a ser tomada. Nós vamos começar a notificações judiciais, né, para que a gente possa depois ali na frente fazer um processo de judicialização que o Grêmio tenha retorno.
Só que os dois candidatos, por exemplo, Dorico e o Guerra, na época, pediram que não entrasse em qualquer movimentação jurídica, judicial, antes de definir quem seria o presidente, para poder tal. E aí a gestão do presidente Guerra, já foi o vice-presidente Magriço já relatou publicamente isso, eles iniciaram umas tratativas com a gestão, com os representantes da OAS na época, 2023, e aí começaram a trabalhar intensivamente. Chegou em final de 2023, início de 2024, estavam também com as minutas prontas. Eu li documentos que estavam praticamente prontos para serem assinados. Em início de 2024, o Grêmio assumiria, a partir de janeiro de 2024, assumiria a gestão da Arena. Aí é que eu quero, me desculpe te interromper, Buxem, mas é porque a gente sempre fala, e às vezes isso vira meio crença popular. O Conselho Deliberativo não faz nada, o Conselho Deliberativo não tem voz ativa, os conselheiros não vão, não se fazem presentes e tal. E tu estás relatando aí um acompanhamento, pelo menos teu, da mesa diretora do Conselho, de todos os episódios da gestão executiva. Sim, então, sim. É isso que eu gostaria de enfocar, o quanto o Conselho teve, além da fiscalização, a participação também, não é, nessa situação toda. É muito importante o teu questionamento, porque a gente ouve muito isso aí, lê críticas, né, de pessoas externas, torcida, né, porque realmente, isso faz parte de qualquer conselho. Né? Qualquer Sim. conselho, tu vai ter de um conselho que é composto por 30 pessoas, das 30 vão participar efetivamente 15, 20 no máximo, as outras 10 participam eventualmente. Isso faz parte da vida de um conselho desses. Né? Claro. Mas a mesa diretora não. Não. Mas é importante o seguinte, nós temos comissões, nós temos cerca de 12, 13 comissões do conselho, que são compostas por conselheiros. Tem semanas, né, que alguns conselheiros de comissões participam de 3, 4 reuniões que ficam até altas horas da noite trabalhando pelo clube, né, pareceres, enfim, tem uma série de coisas. Então, assim, essa rotulação de que o conselheiro do clube não faz nada é totalmente, não é verdade. É óbvio que quando aparece uma foto, e aí tem uma questão que eu sempre, quando eu participei da mesa, né, como presidente, a gente sempre chamava, os conselheiros, eles têm muito costume de ficar mais para trás do auditório. E as fotos que aparecem, que são publicadas em reuniões de conselho, que é o pessoal que publica do Grêmio e tal, eles pegam numa parte em que foca a mesa e aí as primeiras poltronas elas estão praticamente vazias. Mas não significa que não estejam presentes. E hoje nós temos a transmissão online. A partir de 50 quilômetros, nós temos um número grande de conselheiros que são moradores do interior e que eles assistem a reunião. Então a presença não é só a presença no auditório, também faz parte. Agora, voltando um pouco do trabalho intenso. Nós, como da mesa diretora, a gente participa, eu mesmo. Como eu falei, tem períodos que a gente, né, 3, 4, 5 vezes por semana, a gente está lá no Grêmio participando de reuniões, participando de reuniões virtuais, fazendo pareceres, discutindo, fazendo atividades externas representando o clube. Né? Então, o trabalho no Conselho é um trabalho, primeiro, é óbvio que tem muitos conselheiros que entende que é um trabalho eventual, qualquer dificuldade profissional, qualquer dificuldade pessoal, eles não participam, né? Mas a grande maioria aí dos 340, né? 350 conselheiros, tem um grupo que é conselheiros jubilados, os permanentes, né? E os titulares suplentes, né? Hoje, muita gente, no mínimo 200, 250, participam efetivamente da discussão das discussões do clube. E essas comissões, tipo essa da Arena, que a gente participou da gestão, participou de discussões, a gente realmente participa e esse período da gestão do presidente Guerra, em que teve uma série de questões judiciais, a compra do crédito da Arena, essa comissão que é composta por 6 conselheiros, nós participamos de todas, a gente recebia o relato, né, principalmente do
do vice-presidente Magriço. Olha, nós temos tal decisão para fazer, nós vamos comprar o crédito, o que vocês acham? Tem que comprar. Dividia com o Conselho. Dividia com essa comissão do Conselho, que não era levado ainda para o plenário, porque senão nós íamos ficar, as decisões têm que ser estratégicas. Era decisão estratégica. Questão de judicialização, que teve algumas judicializações que foram feitas, essa comissão ficou sabendo previamente de tudo. Fizemos reuniões com os advogados, né? E eu estou falando assim dos conselheiros que têm uma alta competência, presidente Biderman, Fernando Zanella, Luciano Brasil, o Fatioli, né, que são pessoas que têm um conhecimento jurídico, né, o próprio Roger Fischer, né, e a gente acompanhou e disse, não, está correto, quem sabe faz isso, quem sabe faz aquilo, vamos pensar de outra forma. Então, a gente acompanhou todo o processo durante a enchente, que aí, naquele momento o Grêmio resolveu se recolher um pouco, deixar a própria OAS, a Arena, né, no caso, fazer o processo de reconstrução, que tem que reconhecer isso, que foi um belo trabalho de que eles tiveram um desafio, né, e conseguiram. Cabia a eles, né? E cabia a eles, a questão do seguro, né, e hoje nós temos a Arena, hoje é um equipamento que está totalmente reformulado, né, em termos de muitos setores, né. Desculpa. Desculpa pegar esse ponto, mas pelo que a gente ouve do senhor, o Grêmio sempre esteve muito próximo de concluir essa transferência Grêmio-Arena, mas sempre o passo final, quem ficou faltando foi vamos colocar como a OAS, o representante Arena. 2021, por exemplo, foi feito um acordo, eles não cumpriram, né? E não estou dizendo as pessoas que estão lá, que estavam lá na Arena, o próprio Mauro, que foi presidente da Arena por anos, né? Pessoa que eu tenho um ótimo relacionamento quando eu tive presidente do conselho, enfim, ele sempre foi uma pessoa colaborativa, todos eles. Mas nós estamos falando do grupo OAS como um todo, né? Em que as decisões chegavam na hora, não eram tomadas. Então houve questões de falência e aí também tem coisas que não controlam, né? Recuperação judicial, algumas inseguranças jurídicas. Então, estavam, no mínimo 3, 4 vezes aconteceu, né? Isso de praticamente pronto. Então, quando veio a situação que o Marcelo Marques, né, ele estava determinado antes de decidir ser candidato a presidente, isso eu ouvi dele, de que ele iria tentar resolver o assunto Arena, né? Ele tinha recebido as informações, né, de quanto é que envolveria, e ele disse, não, eu vou tentar entregar, no mínimo entregar para o próximo presidente com essa solução já resolvida. E foi o que ele fez, né, quando ele resolveu adquirir, né, acho que ele até teve algumas situações, né, que se o Grêmio tivesse na situação, nós teríamos como clube, né, em função de muitas questões jurídicas, tu teria que ter algumas precauções, e ele, como tinha condição financeira, estava disposto a fazer esse movimento, né, em que pagar, mesmo que algumas possibilidades de riscos, ele resolveu correr esse risco, e aí, bom, sucesso total. E aí, depois disso, ele, olha, a Arena é do Grêmio, eu vou doar para o Grêmio. Então, só isso aí já é uma conquista enorme. Como é que ele, Marcelo Marques, entra em cena? Bom, no início do ano, nós sabíamos, né, ele começou a participar do grupo lá que lançou, na época existia uma pré-candidatura do Antônio Dutra, né, que é o que saía publicamente, né? E aí, em determinado momento, houve uma mudança em que, enfim, eu acho que é o grupo, né, que estava organizando, articulando essa chapa, resolveu que o nome talvez deveria ser o Marcelo. E no momento que talvez ele tivesse bastante convicto de que era a hora dele contribuir com o clube, né? Então, eles resolveram que seria o Marcelo. E eu acredito que o Marcelo, ele fez todo esse movimento de aquisição da Arena, desde o início, ele pensou nisso, independente se ele fosse ou não fosse candidato. Ele tinha um sonho, deve ter, continuar, né, de ser presidente do clube daqui a alguns anos. Ele mesmo, eu vi ele dizer isso lá em uma conversa, foi quando eu fui apresentado para ele, né, isso foi em abril,
em que ele disse, não, eu tenho esse sonho, mas não é agora, não é a minha hora agora. Mas eu acho que nesse período, no momento que ele decidiu, olha, eu vou tratar dessa questão da Arena, houve um entendimento que o nome seria dele. Eu não participei dessa, né? Mas aí surgiu o nome dele, né? Logo em seguida ele resolveu o assunto Arena, né? E doou. Então, claro, e esse processo, né, vamos dizer assim, independente de ele continuar ou não como candidato, aí foi uma decisão pessoal que nós temos que respeitar muito, né, respeitar muito esse processo, porque eu acho que ele acabou, pelo fato de ele não ter o ambiente político, não ser o dia a dia dele até aquele momento, né, ele talvez tenha sido impactado, né, com todos os assédios que ele mesmo disse que recebeu, né, e ele resolveu, né, achou que ele não era o momento de ele tomar essa decisão. Mas eu acredito que ele é conselheiro, né, foi eleito como conselheiro. Eu acho que ao longo do tempo ele vai começar a participar da vida política e vai voltar como se voltou participando de todo mundo que participou da vida política, né? Não vê ele como simplesmente um salvador do clube. Ele fez o que ele, assim, o gesto que ele fez de doar a Arena para o Grêmio e ainda mais uma série de situações outras, de pagar equipamentos, né? De não cobrar nesse período que ele teve de gestão, só isso representa muito, porque existia um grande risco daqui a isso para quem vive, né, esse ambiente, sim, de nós não conseguirmos concluir esse assunto Arena no final do contrato. Já se presumia isso. Né? Ainda mais com quem tinha os créditos, exatamente, a maior parte dos créditos. Exatamente. Né? Então a gente imaginava que esse assunto ia chegar em 2032, 2033, aí ia se ter que discutir mais não sei quantos anos em termos de justiça para terminar esse contrato. Então só isso resolvido para nós gremistas já é uma conquista enorme. Não tenha dúvida a respeito disso, né? Essa ação, essa atitude do Marcelo Marques, ela não é só agora, ela vai ficar na história do Grêmio permanentemente. Exatamente. Realmente, como tu dissesse, a hora que ele quiser participar mais ativamente da vida política do clube, que ele disser eu quero ser presidente, me parece que não vai ter nenhuma oposição. Ou ele agora, né? Não ia ter. Ou ele vai começar a participar da vida como conselheiro, política como conselheiro, né? Então, acho que isso é a decisão dele, tem que respeitar. E também na hora que ele sentir porque até que seja homenageado, nós vamos prestar as homenagens que tiver que prestar, mas tem que esperar ele agora fazer o processo de recuperação dele. Sem dúvida alguma. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Então o aplicativo Banrisul de cara nova, baixa no celular agora mesmo para abrir tua conta. Alexandre Bugin, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, nosso convidado especial do Posse de Bola. Ô, Rogério, eu acho que outra questão para o presidente Alexandre Bugin foi esse início do período eleitoral atual do Grêmio, que acabou agora no último sábado, porque... Ele começa com ele, né? Começa com o senhor, depois o Alexandre que tem Bugin, presidente do Conselho. E até fora do ar nós conversávamos e é um consenso nosso aqui da Rádio Guaíba em conversas na redação que parecia que começou um pouco antes, um pouco cedo, o pleito eleitoral do Grêmio. Aí se tinha nomes que foram variando, né, de candidatos, do próprio Marcelo que citamos agora, que foi pré-candidato, depois retirou, nomes que desistiram e retornaram, mas o senhor teve uma participação de chamar os pré-candidatos, então, conversar com eles. Como é que foi para administrar tudo isso? Porque cabe também algumas coisas ao presidente do conselho, né? Assim, é importante também a gente fazer, normalmente, né, as eleições que eu participei como vice, coordenando a eleição, o processo eleitoral, a gente começa esse processo eleitoral, começa a organização interna do processo eleitoral bem cedo. Tá? Nós começamos em abril, quando a gente montou a comissão eleitoral. A comissão eleitoral desse ano, se vocês verem a nominata, é uma comissão eleitoral escolhida a dedo, né, por mim e pelo vice-presidente Roger. Teve 3 desembargadores, né, desembargadores
muita experiência na área jurídica, eleitoral, inclusive o desembargador Meche, né, que foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mas os outros conselheiros todos da área jurídica. Por quê? Porque a gente sabia e previa que o processo de eleição desse ano seria um processo bastante desgastante, porque vinha sendo publicado já desde o início do ano, né, pelos prováveis pré-candidatos, né, todo mundo começando a disputar a questão de colocar os assuntos na ordem. Faz parte, eu acho que nós também fazemos uma avaliação de que foi muito cedo, mas também não se pode impedir, né? Não tem como impedir, até porque no momento que um pré-candidato, né, faz algum movimento, né, de fazer algum evento e tal, a imprensa, né, vocês têm total direito e querem ir atrás para saber, né, o que está sendo feito, qual é. Então a divulgação disso para a torcida acabou que fez toda essa movimentação. Isso faz parte do processo. Foi cedo, sim, porque houve um período longo de pré-candidaturas, né? O Marcelo, que em determinado momento se lançou, depois desistiu, era o Antônio Dutra, Marcelo, depois voltou a ser Antônio Dutra e depois no final passou a ser o Dorico. Então, o próprio Calef, né? Enfim, aí em determinado momento, quando teve essa pré-candidatura do Marcelo, do Calef, né? E tinha também o Denis também, né? O Denis, tinha o Vladimir Chielli, Canose. Numa semana houve uma série de programas, né? De rádios, né? Televisão, entrevistando todos eles. E aí então eu conversei com o presidente Guerra, né? Eu convidei, né? Totalmente para fazer uma conversa, né? E tipo assim, não que fosse para fazer qualquer tipo de censura ou pedir, enfim, nós nem chegamos a pedir que eles não fizessem esses movimentos. Só que a gente traçou algumas questões importantes, né, de proteção ao clube, né, não fazer exposições, porque as disputas políticas, às vezes, né, começam porque começa a criticar jogador, começa isso, e aí tu vai e cria problemas. Nós estávamos numa situação muito difícil ali no Brasileiro, nós estávamos lá no Z4, se eu não me engano, né, foi um pouco antes daquela parada da FIFA, nós tínhamos recém saído do Z4, né, e estávamos naquela disputa pela parte de baixo da tabela, estávamos ainda disputando a Sul-Americana. Enfim, o futebol estava com dificuldades. Então, e aí se resolveu, né? E aí todos eles acordaram isso. Primeiro, eles não iriam participar de debates públicos naquele momento, né? E também entenderam que tinha que se cuidar com algumas questões importantes que protegiam o clube, né? Todos eles foram extremamente solícitos, fizemos divulgação de fotos, né? Foi uma reunião muito produtiva. Muito bem, então depois continuou-se, cada um entrevistado e tal. Mas ali a gente teve um momento importante. Depois disso teve a questão do lançamento das chapas do Conselho, né, que as disputas preliminares foram tranquilas, né, só que depois teve a questão dos resultados, né, que como teve a primeira vez que nós tivemos uma chapa que ultrapassou os 70%, né, e os 60%, e duas chapas que ultrapassaram os 15%. E aí as outras chapas que estavam acima dos 5% entendiam que tinham direito. Houve uma questão do resultado, aí houve um recurso, foi uma decisão que a Comissão Eleitoral redistribuiu as vagas, né, e aí houve um processo de 3 semanas com discussões, né, jurídicas, de recursos, enfim. Vencido isso, então passou-se para a eleição presidencial, né, que houve esse período final, que eu acho que foi um pouco desgastante em termos de embates. Aí eu acho que em determinado momento acho que houve algumas situações que houve extrapolar as questões pessoais, enfim. Mas tudo bem, é um aprendizado que a gente vai ter que ter para o clube, né? Nós temos que pensar nisso e certamente na próxima eleição nós teremos que fazer algum tipo de conversas preliminares com todos para que a gente mantenha um determinado nível. É que foi muito interessante, eu diria até específica a situação desse processo eleitoral do Grêmio, né? E eu diria assim, até a antecipação, né, de campanhas,
eu diria que foi justamente motivado por isso, por essa situação específica. Nós tínhamos um candidato que já trabalhava há mais tempo seu próprio nome, que era o Paulo Calef. Exatamente. Né? Em cima daquilo que ele tinha sido como vice-presidente de futebol, ter trazido o Luizito Soares, o Keisi Soares e tal. E isso aí terminou antecipando. E como tu disseste, tu, na vigência do teu mandato como presidente da mesa diretora do Conselho Deliberativo, pegou o início desse processo, né? E procuraste fazer um arredondamento dessa situação, acalmar, de maneira que a coisa não se acirrasse com tanta antecedência. Exatamente. E aí terminou isso, de qualquer maneira, repercutindo na eleição para renovação parcial do Conselho. Exatamente. E aí me parece que houve essa antecipação de candidatura presidencial ou de CA, de Conselho de Administração, para o Conselho Deliberativo para renovação, não foi isso? Houve essa... realmente se reproduziu esses embates ali na eleição da renovação do Conselho. Bom, tudo bem, acabou superando-se isso, né? E, enfim, eu acho que agora o resultado, encerrado a eleição, agora todo mundo tem que trabalhar para ajudar a gestão atual, o presidente eleito Odorico, né, juntamente com o seu CA, para que faça uma ótima gestão. E aí, bom, nós vamos ter dentro do Conselho, tem que ter a voz, vamos dizer assim, que faça uma voz, não digo de oposição, mas mais de olhar, né, com outro olhar de quem não está na gestão, né? Isso é importante que o Conselho tenha essa situação, né? E vai ter os conselheiros que vão fazer parte da gestão, que vão estar lá certamente também fazendo o papel de apoiadores e também fiscalizadores, né? Porque o conselheiro ele tem uma autonomia para ter, mesmo que o grupo deles faça parte da gestão, ele também, eu já vi muitos conselheiros, né? Já participei, também já fiz isso, né? Não, só um pouquinho, isso aqui eu não concordo, temos que fazer diferente. Bom, a primeira parte, vamos dizer, desse processo todo foi com a tua gestão. Mas a segunda parte final já não era mais contigo, presidente do Conselho. A partir do momento em que o presidente do Conselho atual, Felipe Jardim, assumiu, né? E aí o processo eleitoral ele passou a coordenar. Né? Então na verdade, na minha gestão ainda, porque tem um prazo estatutário para fazer isso, a gente tem que publicar o edital para a eleição presidencial. Isso foi feito na minha gestão. Mas a coordenação do processo foi feita pelo presidente atual do Conselho. Então é um segmento, né? Eu participei, a gente transmitiu para ele, para a mesa, né, toda a organização que estava sendo feita, né? Na verdade, o processo eleitoral hoje do Grêmio, ele praticamente anda sozinho, né? Porque os executivos do clube, né, já dominam todo o processo, tanto a parte informática, comunicação, marketing, jurídico, né? Então, quem está no conselho, dirigindo o conselho, acompanha, coordena, e a comissão eleitoral é que, na verdade, também coordena esse processo, né? Então... Estamos recebendo o ex-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin. Temos mais 2 minutos, presidente, e agradecer pela presença conosco aqui na Rádio Guaíba. Dentro também, como presidente do Conselho, teve o reconhecimento facial para os conselheiros também, né, presidente? Isso foi em 2017, né, ainda com o presidente Bido. Uma das coisas que nós já tínhamos iniciado foi o primeiro setor do clube, né, que teve reconhecimento facial, foi o Conselho Deliberativo. Então, os conselheiros, desde 2017, fazem a sua confirmação de presença, né, através do reconhecimento facial. Queria aproveitar esses 2 minutinhos finais, né, porque primeiro, né, que esse período em que eu pude participar, eu considero os 9 anos como um todo, né, porque eu participei, né, como vice e tal, muito ativamente, né, e depois como presidente. É uma responsabilidade muito grande, né, que a gente assume, né, mas eu tenho muito orgulho e muita honra de ter feito parte desse processo, né? E uma das coisas que mais me traz orgulho, né, foi também ter coordenado o projeto Clube de Todos, né, que é o projeto da luta do Grêmio, né, que em 2019 nós resolvemos estruturar todo o projeto, em que é luta contra o racismo, preconceito, né, e hoje está tendo muitos frutos, é coordenado pelo Juliano Ferrer, que é um conselheiro, né, desde
muito antigo no Grêmio, né? E ele que coordena. Então esse projeto é um projeto que para mim é muito caro, inclusive nós temos uma situação de uma proposta de alteração estatutária em que o primeiro capítulo do nosso estatuto ele já está pronto e nós devemos talvez o ano que vem aprovar, que ele trata das missões e valores do clube e a questões de respeito luta contra o preconceito, discriminação, né? Então eu acho que esse projeto que para mim, eu considero como sendo uma conquista que eu tive dentro do clube, né? Nós tivemos ajudas de todos os executivos do clube e também dos conselheiros que apoiaram, mas eu também considero isso para mim um grande orgulho de ter levado isso desde o início e ter entregue um projeto estruturado. Nós temos um camarote que é para receber crianças, e nem crianças, né? A população do espectro autista, camarote lindíssimo que foi inaugurado em 2023, né? E, inclusive foi uma das situações de parcerias com a Arena que eles doaram esse camarote para atender essa população. E para nós é muito orgulho nós termos no clube esses ambientes em que a gente possa ter todas as pessoas, de raças, enfim, né? Que a gente possa receber dentro da Arena. Então, para nós é muito importante esse projeto. Perfeito. Não se afaste da gente, viu, Bugi? Não, de jeito Continue nenhum. próximo, porque eu dou meu testemunho aqui, me permita, Paulo Nunes, como presidente da nossa entidade, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a SEG, né, o quanto fosse importante também para esse nosso relacionamento da crônica esportiva com o clube. Te agradeço, Rogério. Realmente, em 2023, nós passamos alguns percalços aí, mas em conjunto, nós e o presidente Guerra, a gente encontrou umas soluções boas aí que atendeu a classe de vocês. Muito pela tua atenção e pela tua sensibilidade também. Por isso que eu digo, continuemos próximos. Estamos juntos sempre. Obrigado, presidente. Esse foi o Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba, recebendo Alexandre Bugin, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Posse de Bola com oferecimento de Banrisul. O app atualizou. Baixe agora e abra a tua conta. A gente volta na próxima semana ou a qualquer momento no Spotify. Obrigado a todos. Tchau.